Retomando então a comunicação entre processos, né, nós tínhamos tratado na unidade anterior, no vídeo anterior, a questão da exclusão mútua por espera ociosa, ou seja, como fazer com que dois processos façam exclusão mútua, não entrem nas suas regiões críticas simultaneamente, evitando a condição de corrida por espera ociosa, ou seja, nós gastávamos o ciclo do quanto do processador durante os 20 milissegundos, durante o quanto daquele processo, até que o lock fosse liberado, né? Isso nós percebemos que usando o mutex ali na biblioteca P-Threads era mais eficiente, porque não gastava o quanto como um todo, mas mesmo assim eu tinha uma espera ociosa. E aí nós chegamos à conclusão que nós tínhamos três trabalhos para resolver. O primeiro era como que o processo compartilha memória, compartilha dados. E nós vimos que as threads trabalham com memória compartilhada, o processo pode usar soluções tipo pipe, né? Processo dentro de um mesmo tempo operacional, e processos localizados em duas máquinas distintas poderiam usar troca de mensagens. E aí, o segundo problema que nós tínhamos era garantir a exclusão mútua com o objetivo de garantir a integridade de dados. E aí nós percebemos que essas chamadas por espera ociosa são razoavelmente eficientes para esse cenário, em que eu quero garantir a integridade dos dados. Mas quando nós pensamos em ambientes em que eu tenho que sincronizar, garantir o sequenciamento, né, no caso, retomando nosso exemplo lá do plotter, em que um processo produz o arquivo que vai ser plotado e um outro manda para o plotter propriamente dito. Eu tenho que produzir primeiro um item aqui e depois consumir um item, né? Então eu preciso de alguma forma sincronizar. Nesse cenário, as esperas por processo, né, por ocupação do processador, ou a espera ociosa, ou a espera ociosa ou ocupada, né, ela se torna mais crítica, porque o sincronismo é muito grande. Quando nós estamos falando só de garantir a integridade, nós, no geral, não temos tanta interação assim, entre o processo. Mas quando nós falamos em sincronismo, a interação é constante. E aí a espera ociosa gera um gasto processador muito grande. E aí, então nós começamos a perceber que era importante nós acharmos soluções baseadas em chamadas bloqueantes. O que são essas chamadas bloqueantes, né? Se nós voltarmos lá no começo da disciplina, nós vamos lembrar que nós tínhamos um cenário de execução de processo em que eu tinha uma fila de processos executando e a quantidade de posições nessa fila era equivalente à quantidade de núcleos de processamento que eu tinha. Nós tínhamos uma fila agora aqui de processos prontos. Nós tínhamos uma outra fila aqui de bloqueados. E qual que era a sequência, né? Um processo, quando ele era startado, quando dava ponto barra, o nome do processo, ele entrava aqui pela fila de prontos. Uma vez que ele entrava na fila de prontos, que ele está pronto para ser executado, em algum momento ele era escalonado e vinha para a fila de executando. Essa fila, como eu já falei, tem posições equivalentes à quantidade de unidades de processamento. Uma vez que eu gastei o quanto, que o processo gastou seu quanto como um todo, como ocorre na espera ociosa, ele retorna para a fila de prontos, quer dizer, ele continua pronto e vem novamente para executando e fica fazendo esses trajetos. No entanto, o que nós percebemos durante o estudo de processos? Que se durante a sua execução um processo faz uma operação de I/O, ele é movido por uma fila de bloqueados. E ele só sai dessa fila de bloqueados, por exemplo, se for um acesso a disco, depois que a DMA faz a transferência dos dados do disco para a memória e starta uma interrupção de retorno. A partir desse sinal de retorno, dessa interrupção, é que esse processo sai de bloqueado e vai para a fila de pronto. Então, o que nós queremos é alguma coisa parecida com isso, né? A ideia é, nós temos aqui uma fila, uma quarta fila, que nós já havíamos visto também, de processos suspensos, só que diferente dos bloqueados, esses suspensos vão ser suspensos por características do processo, não por fazer operação de I/O, né? E aí, um processo que está executando, ele pode ser suspenso, baseado em um sinal, por exemplo, como um sinal sleep, né? Assim como a gente dá um sleep, né? Às vezes, no terminal, dentro de um comando, de um código, nós colocamos lá sleep 2 segundos, o processo fica suspenso, o programa congela por 2 segundos, né? O que acontece ali? O processo é encaminhado para a fila de suspenso e é startado um timer de 2 segundos. No final desses 2 segundos, esse timer dispara uma interrupção de tempo e aí emite um sinal fazendo com que esse processo deixe de ser suspenso e retorne, então, aqui para a fila de prontos. E é isso que nós queremos com essa instrução wake up, sleep e wake up.
Quando nós falamos em sleep, é um processo pedindo para ser suspenso. E quando nós mencionamos o ECAP, é um processo pedindo para ser, emitindo um sinal de desbloqueio para outro processo, né? E aí esse cenário aqui, para nós mostrarmos essa solução, e nós vamos perceber que o sleep ECAP é um conceito, e nós vamos ver que existe uma solução já chamada semáforos que implementa isso aqui, é mais fácil nós pensarmos num problema chamado produtor-consumidor. Nós vamos perceber que nas linhas de IPC, né, que é Inter-Process Communication, são comunicação entre processos, algumas características se repetem dentro do sistema operacional. E aí foram criados problemas para ser tratados, para ver se aquela solução proposta resolvia aquele problema. O produtor-consumidor é uma delas. Então, no nosso caso do plotter lá, um processo está produzindo um arquivo para impressão e um outro processo está executando a impressão. Então, eu não posso, aqui não pode consumir um processo antes de eu ter a produção desse arquivo. Então, tem uma ideia de um produtor e um consumidor, né? Nós vamos ver que tem outros exemplos, como os filósofos glutões, em que eu tenho um conjunto de processos que compartilham recursos entre eles e isso gera uma fila circular, né, fazendo com que eu tenha uma competição muito grande entre esses processos, esse barbeiro do Minhoque, assim por diante. Nós veremos isso ao final, né? Então, dando continuidade aqui, quando nós pensamos nessa instrução Sleep Wake Up, nós vamos criar duas threads. Vamos pensar em threads que fica mais fácil de entender. Eu tenho duas threads aqui, o produtor e o consumidor, né? Ambas as threads executam, são escalonadas independentemente. Ambas trabalham, né, com um sistema aqui de laço infinito, quer dizer, nunca vão parar. E aí nós temos duas instruções, né? Nós temos uma ideia aqui de um buffer, né, de um espaço máximo, quer dizer, eu vou produzir no máximo 100 itens, e nesse momento eu não tenho nenhum item. Então, qual que é a característica do produtor? Olha, eu produzo um item, e aí nós vamos perceber que existe uma função aqui de produzir item e inserir item que não são implementados. Na realidade, produzir item é esse arquivo da esquerda gerando um arquivo de impressão, processo da esquerda, que é o processo zero, gerando um arquivo de impressão para o plotter, e consumir item é o consumidor aqui pegando esse arquivo e mandando para o plotter, né? Então, tanto produzir item aqui como remover item, né, eles não são, e consumir item não são implementados aqui, mas é só para a gente entender que qualquer coisa que eu queira fazer nesse sentido de produzir e consumir deveria funcionar. E qual que é a característica? Veja bem, eu tenho um produtor que tem 0 unidades produzidas. Se esse processo tem 0 unidades produzidas, ele pode ir produzindo unidades até a capacidade máxima do meu buffer, que é de 100. Então, quando nós tivermos 100 unidades produzidas, esse produtor pede para ser suspenso, porque não tem mais buffer para inserir o item. Então não tem lógica ele continuar produzindo ali, aguardando com a espera ociosa. Então nesse momento que ele fizer isso, ele vai ser suspenso e vai aguardar um sinal de wake up. O consumidor, por sua vez, consome esses itens. Então se ele tem 100 itens produzidos no buffer e ele consome um desse item, então eu vou ter um contador de n-1, quer dizer, 99. Nesse momento, o que ele vai fazer? Mandar uma mensagem de wake up para esse produtor, quer dizer, acorde. Né? Você já tem um buffer vazio para você preencher. O produtor vai fazer algo semelhante. Quando ele produz um único item, quer dizer, o primeiro, o consumidor já pode trabalhar. Então, nesse momento em que o contador é igual a 1, ele simplesmente manda a mensagem de wake up para o consumidor. E quando o consumidor é suspenso? Né? Quando o contador é 0. Porque se eu não tenho nenhum item produzido, ele vai ser suspenso, vai deixar um sleep e é suspenso e fica aguardando, então, esse wake up aqui do produtor. Né? Então, esse é mais ou menos, esse é o raciocínio do produtor consumidor. Então, vamos fazer uma simulação. Né? Então, eu tenho duas threads aqui, essa é uma thread e essa aqui é outra thread. Vamos iniciar pela thread do produtor. Eu não tenho nenhum item produzido ainda, né? Então, basicamente, eu produzo o item. Contador é igual a n? Não, porque é o primeiro item que eu produzi. Ele insere esse item e o contador vai para 1, quer dizer, é o primeiro contador. Esse contador é igual a 1? Sim. Então, mande um sinal de wake up para o consumidor. Mas o consumidor não está suspenso. Então, esse sinal simplesmente é perdido. Né? Eu não tenho mais esse sinal aqui disponível. E ele continua. Vai executando isso aqui. Digamos que ele chegou ali a 100 itens produzidos. Quando ele chega em 100 itens produzidos, o que acontece? Executa uma operação de sleep. E nesse momento, então, ele é suspenso.
né? O processo do produtor está suspenso. E digamos que a gente retome agora a execução do consumidor, pelo começo. O contador é zero? Não, não é zero, né? Então, ele remove o item, coloca o contador menos 1. Se o contador é igual ao contador menos 1, sim, né? Porque agora 99, nós tínhamos 100 e o produtor dormiu, consumiu 1, 99. O que ele faz? O ECAP, produtor. Esse produtor estava dormindo, então esse produtor agora, nesse momento, deixa de estar dormindo e pode voltar à execução. E ele continua executando, vai consumindo esse item. Vai chegar um determinado momento, se ele não for escalonado, que esse contador aqui vai ser zerado. Nesse momento, então, ele dorme e o produtor, por sua vez, começa a executar e quando o contador é igual a 1, ele acorda o consumidor. Então percebam que agora nós temos uma solução em que a suspensão do processo e o retorno do processo baseado em mensagens, né? em interrupções, em mensagem trocada dentro do processo, de tal forma que o processo é suspenso, ele não fica consumindo processamento. No entanto, nós temos que perceber que essas operações, tanto o sleep quanto a operação de wake up, elas precisam ser atômicas. Porque vejamos, digamos que elas não sejam atômicas, né? O produtor, vamos iniciar novo, né? O produtor na thread 0, consumidor aqui na thread 1, o produtor vem executando, produziu um item, o item igual a n não é, ele continua executando, item igual a 1, manda um sinal de wake up para o consumidor, e aí essa mensagem é perdida porque o consumidor não está dormindo. Nós vamos executando esse cenário até nós chegarmos em 100 unidades produzidas. Quando nós chegamos em 100 unidades produzidas, o que acontece com o produtor? Ele chama o sleep e vai dormir. Só que essa operação de sleep ela não é atômica. E ela também não é implementada, não é um opcode único que execute de forma atômica. Né? Ela é um conjunto de instruções. Então ela não é atômica. Digamos que antes desse produtor ir dormir, ele foi escalonado, ele sofreu uma preempção no meio da operação. E, de fato, ele ainda não assumiu esse estado aqui de suspenso. Nós entramos aqui, então, na operação de consumidor. O consumidor começa a consumir, né, o contador é igual a zero, não. Remove item, removeu o item da unidade. Contador menos 1, ótimo. O contador é igual a 99? Sim, igual a 99. Então, o que nós temos que fazer? Acordar o produtor. Qual que é o nosso problema? O produtor não está dormindo. O produtor não está suspenso. Então, o que vai acontecer com esse sinal? Também vai ser perdido. E aí o consumidor continua, consumindo item, consumindo item, consumindo item, consumindo item, até que ele chega no caso em que o contador é igual a zero. E quando ele chega no contador igual a zero, ele faz o sleep, vai para o estado de suspensão, né, suspenso, e aí escalou no processo 1. O processo 0, perdão, o thread 0. E o que acontece com a thread 0? O que ela estava executando? A operação de sleep. Nesse momento, então, ela faz a suspensão completa, e aí nós temos, nesse momento, duas threads suspensas e a sincronização não ocorreu de forma satisfatória. Então, para que nós tenhamos essa operação de sleep e wake up funcionando, para que elas funcionem, tanto o sleep quanto o wake up precisam ser realizados de forma atômica. Uma vez que chama sleep, o processo precisa ser suspenso. Toda vez que chama wake up, o processo precisa ser disperso. E aí nós temos um outro problema. Esses sinais que são enviados, mesmo quando o processo está acordado, eles não podem ser perdidos, porque eu mandei um sinal, quer dizer, ele podia executar. Se ele executa um sleep depois disso, eu não vou mais mandar esse sinal, né? Então eu preciso de alguma forma dizer, olha, houve um sinal no passado, eu preciso reservar esse sinal que foi enviado. E qual que é a melhor forma de nós reservarmos o sinal ou contarmos o sinal? Através de um contador, né? Isso é natural. E é aí que nasce as soluções, uma solução denominada semáforo. Então, o que é um semáforo? Né? Como nós estamos dizendo, é um contador de números inteiros, né? É uma struct que tem um contador de números inteiros e ele define duas operações, up e down, que nada mais é do que o sleep lá e o wake up que nós tínhamos. Né? Qual que é a diferença do contador para aquele sinal? Primeiro, nós estamos contando o sinal, então toda vez que nós fazemos um up no contador, né, chamamos a função up desse contador, ele começa a contar. Então, digamos que ele esteja em zero, quer dizer, não tem nenhum sinal pendente. Quando nós fazemos um up, ele começa a contar os sinais. Então, o up, ele conta. Toda vez que nós fazemos um down, nós começamos a reduzir esse contador. De tal forma, né, o raciocínio é que toda vez que eu faço um up, eu estou guardando um sinal. Se eu faço um down, é sinal que eu estou consumindo um sinal. Se o contador não é zero,
Existia um sinal lá que eu estou consumindo agora e retirando ele da fila, né, desse contador. E aí nossa característica se concentra quando ele é zero. Toda vez que eu faço um down num contador zerado, num semáforo zerado, o que acontece com o processo? O processo é suspenso. E quando que esse processo acorda? Quando ele volta? Quando eu faço um up num semáforo zerado. Quando eu faço um up num semáforo zerado e existe um processo suspenso, eu tiro esse processo da suspensão e mantenho o contador em zero. Ou seja, eu fiz um up, quer dizer, mandei um sinal para aquele semáforo, existia um processo dormindo baseado naquele semáforo, ele acorda o processo, quer dizer, consumiu aquele sinal. Quanto sinal eu continuo tendo? Nenhum, porque o sinal que chegou de acordar, o do wake up, né, foi enviado para um processo específico. Então, a partir desse momento, nós conseguimos agora controlar, né, quantos sinais são enviados e consumir esses sinais. E nós só fazemos um sleep de fato quando faz um down no semáforo zerado. E o wake up toda vez que faz um up num semáforo. Nesse cenário, naturalmente, a operação, tanto a operação down quanto a operação up, elas são atômicas. Uma vez feito um down no semáforo, essa operação é executada inteira antes da preempção. Toda vez que faz um up, também ela é executada inteira, por completo, antes da sua interação. Então, o que nós vamos perceber? Que semáforos, eles são estruturas, né, são estruturas de exclusão mútua, que eu preciso do apoio da linguagem de programação, né, ou do SO, algum item externo tem que apoiar. Eu não consigo pegar um código ali simplesmente e implementar um semáforo, porque a não ser que eu crie uma biblioteca de semáforos, né, porque eu preciso fazer essas operações up e down atômicas, aí eu vou ter que usar lá aquelas instruções, exchange, alguma coisa similar a isso na implementação. Então aqui nós passamos agora, por exemplo, do produtor consumidor, usando semáforos da mesma forma que nós fizemos lá com o sleep e wake up. Qual que é a diferença? Antes nós só estávamos mandando um sinal, sleep, wake up, sleep, wake up. Agora nós temos um contador. Então nós temos que ter um contador para o produtor e outro contador para o consumidor, porque eu mando o sinal produtor para consumidor, para acordar o consumidor, então eu preciso contar esses sinais, e mando o sinal do consumidor para o produtor, eu preciso contar esses sinais. E lembrando que um semáforo conta um tipo de sinal. Então se eu crio um sinal, um semáforo que vai controlar o contador de sinais do consumidor produtor, ele só controla essa direção, ele não controla a direção inversa. Então, nessa solução, nós vamos criar dois semáforos, né? Um semáforo que nós vamos chamar de empty e um semáforo que nós vamos chamar de full. E agora, só para a gente entender qual semáforo é de cada um, né? Isso eu estou usando o mesmo livro, exemplo do livro Tannenbaum, para a gente poder manter a literatura, né? Quando o semáforo full começa em zero, ou seja, ele vai dizer quantas casas estão ocupadas. E quantas casas eu posso ter? As mesmas 100 de antes. Então, pensa no seguinte, se eu faço um down no semáforo full, qual processo vai ser suspenso se esse full for zero? Quer dizer, o full é zero, eu não tenho nenhum produzido, quer dizer, todas as minhas posições de buffer estão livres. Quando todas as posições de buffer estão livres e eu tento consumir um buffer e é suspenso, né? Qual processo é esse? É o processo consumidor. Porque se eu não tenho nada produzido, quer dizer, não tem nada aqui de produção, talvez o nome full não ajude muito, mas eu não tenho nada produzido, eu não posso executar. Então, se eu não posso executar sem nada produzido, eu sou o consumidor. Por outro lado, eu tenho o semáforo empty, né, de vazio. Então, se eu faço um down em cima de empty, quer dizer, quando a contagem de posições disponíveis está zerada, quer dizer, todas estão ocupadas, e eu faço um down aqui e sou suspenso, isso reflete o conceito do produtor. Ele só pode produzir se tiver uma posição disponível no buffer. Como não tem nenhuma posição vazia, ele é suspenso. Então nós vamos usar, nesse raciocínio, né, o empty aqui para o produtor. E se é o produtor, todas as posições estão vazias no começo, não tem item nenhum produzido. E nós vamos usar o semáforo full para o consumidor. Ou seja, não tem nenhuma posição ocupada no momento, né? Está tudo vazio. E aí nós vamos começar então nossa execução do mesmo jeito que nós fizemos antes, né? Eu tenho um while aqui true, aqui eu tenho a thread do produtor, aqui eu tenho a thread do consumidor.
nós vamos produzir o item do mesmo jeito, produz o item. Vamos ignorar um pouquinho, nesse tempo aqui, esse mutex. Nós falamos dele na sequência. Esse mutex está sendo feito para manter a integridade dos dados. Então, nós vamos, primeiro aqui, produzir o item. Depois que produzir o item, faz um down em empty. Né? Quanto que tem empty? O empty está com n, então o empty vai passar, vamos colocar o empty aqui, vai passar a ter 99. Se eu faço um down num semáforo que tem mais de uma unidade, o que acontece? Nada, simplesmente eu consumo um sinal que estava lá. Eu tinha 99 sinais, que eu posso produzir 99 vezes, vou consumindo. Insiro o item da mesma forma, digamos que esse produtor continue, né? E aí ele sobe o full. O que que acontece quando ele faz um up em full? O full está zerado, né? Vou colocar o full aqui. O full está zerado. Quando faz um up em full, o que ele está dizendo? Olha, mandei um sinal de wake up, de acordar. Mas não tem nenhum processo dormindo, então eu registro esse sinal, vai para 1. Vamos fazer um escalonamento aqui agora, né? Ele foi preemptado aqui nesse momento, né? E eu passo então a executar o consumidor. O consumidor vai fazer um down em full, ou seja, down em full, esse full vai a 0. Por que esse full foi a 0? Porque ele consumiu um sinal que estava lá. Então, quer dizer, o produtor havia dito que ele produziu uma unidade, então ele mandou um sinal. Ele faz um down em full e continua executando. Remove item e faz um up em empty. Então, quando ele faz um up em empty, ele joga mais um sinal no empty aqui, passa a ter um contador 100. Ele consome o item e retorna. Na sequência, ele faz um down em full de novo, ou seja, vou tentar executar o consumo de um item. O meu full, o contador, o semáforo full já está zerado. Quando eu faço um down no semáforo zerado, o que acontece com o processo? Suspenso. E literalmente suspenso. Ele, foi uma operação atômica, então ele foi suspenso de fato. Não há possibilidade de eu ter uma preempção ali no meio. Volto para o consumidor, que estava executando aqui o app em full, ele vai produzir um item, vai dar um down em empty, o empty então volta novamente a 99. Aí ele insere o item e ele faz um app em full. Quando ele faz um app em full, o full está zerado, o full vai passar a ter uma unidade. Nesse momento que ele passa a ter uma unidade, é como se eu tivesse, não é como se eu tivesse não, houve, né, um envio de sinal para esse processo que estava dormindo. Como esse processo estava dormindo, ele estava suspenso, e ele recebeu esse sinal, ele consome esse sinal, deixa de ser suspenso, e esse full continua em 0. Então, toda vez que eu faço um app, um semáforo zerado, com o processo dormindo nele, o processo é acordado e ele continua zerado. Ou seja, aquele sinal que estava aqui, ele foi consumido e o processo voltou à execução. E isso aqui continua acontecendo, e eu não tenho mais aquele cenário em que eu tinha um processo sendo bloqueado, né, simultaneamente, porque eu perdi o sinal, né, porque nós acabamos de perceber aqui que o sinal fica enfileirado, né, eu continuo com os sinais enfileirados. O produtor aqui, por exemplo, vai continuar produzindo o item, conforme ele for produzindo o item, o full vai subindo até chegar até em 100, e o down e o empty vai indo até chegar em 0. Quando chegar em 0, ele vai dar um down em empty aqui, ele vai ser suspenso. Quando ele for suspenso, o que vai acontecer? O consumidor vai executar, e uma hora que ele vai dar um up no empty, no primeiro item que ele consumir. Quando ele der um up em empty, esse contador é 0, mas existe um produtor dormindo aqui na fila dele. O que vai acontecer então? Esse produtor sai da fila de bloqueados, vai de suspenso, vai para a fila de prontos, e esse contador continua em 0. Quer dizer, aquele sinal foi consumido. E a partir do momento, então, eu começo a ter o sincronismo perfeito. E agora vamos tratar esse mutex aqui. Por que esse mutex daqui? Né? Eu estou fazendo um down e um up num semáforo chamado mutex. Esse foi só um nome que foi dado, poderia ser abacaxi, laranja, banana, trava, qualquer coisa. Mas toda vez que eu uso um item de trava, 0 e 1, nós chamamos de mutex. Né? E um semáforo binário, quer dizer, que só aceita 0 ou 1, ele é chamado, nós chamamos ele de mutex também. É uma forma de implementar o mutex, do mesmo jeito que nós implementamos atrás na P-Threads. O que ele está fazendo aqui? Simplesmente ele está isolando a unidade aqui de inserção. Porque como ele vai inserir no vetor, e esse vetor tem posição contada aqui pelo empty e pelo full, né? Ele está usando-se como contadores, né? Perdão, empty e full, não pelo mutex. Como ele está usando o empty e o full, né, para contar, né, está inserindo o item ali na posição, pode acontecer aquilo que nós estávamos falando, vai consultar qualquer posição livre, ele é escalonado,
vem um outro processo, consulta a posição, sobrescreve o item, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, nós colocamos aqui um semáforo também binário. O que esse semáforo binário faz? Ele vai dar um down em mutex. Se esse mutex estiver zerado, o que vai acontecer com esse processo? Vai ser suspenso. Ou seja, é o raciocínio inverso do que nós tínhamos antes, né? Antes nós tínhamos 0, posso entrar na região crítica, 1, não posso. Como o semáforo suspende quando você dá um down em 0, aqui nós temos o raciocínio inverso. Se for 0, não pode entrar, e se for 1, pode entrar. Né? 1 é positivo, pode entrar. Ele dá um down no mutex, se o mutex está zerado, ele é suspenso. Quando o consumidor faz um up aqui no mutex, esse mutex estava zerado, tem um processo suspenso ali, esse processo é acordado, ele continua executando. Né? Então, esse mutex está sendo usado só para isolar essa unidade, só que em vez de usar uma espera ociosa pelo aquele mutex que nós definimos lá atrás, usou uma estrutura de semáforo para fazer isso. Então, os semáforos, diferentes das variáveis do tipo trava convencional, que a gente tinha visto lá atrás, nós tínhamos visto lá atrás, né, do mutex, spinlock, ele não só é utilizado para integridade, né, para exclusão multa baseada para regra de integridade, como também para sincronismo, né, é uma solução completa. Uma segunda solução disponível que nós temos é uma solução chamada monitores. E sempre que nós falamos em monitores, nós precisamos ter o suporte da linguagem de programação. Em Java, os métodos synchronized são usados como monitores. Né? Nós implementamos monitores em cima dela. Basicamente, o que o monitor faz? Eu tenho ali dentro do monitor um processo produtor, tem um processo consumidor, né? Pode ser threads também, né? Nós vamos ver um exemplo em Java implementando em forma de threads. E ele cria uma estrutura, né? Uma classe, ou algo no sentido, uma biblioteca, em que ele não permite que o método de produção seja executado junto ou sincronamente com o método consumidor. Então, eles são executados em série, né? São serializados, são colocados em execução em série. Eles não permitem, ele não há a paralelismo, a concorrência desses dois processos, desses dois métodos, dessas duas threads, né? Então, essa é a função do monitor, evitar uma estrutura de dados ou uma classe, depende de como nós implementamos, que não permite que os métodos executem simultaneamente, mas é o método inteiro, né? Um trecho inteiro de execução. Aqui nós temos, para exemplificar, o monitor é um caso bem simples. Nós temos aqui um exemplo feito em Java, né? Nós temos aqui uma classe produtora consumidora, o método principal aqui, main, e aí nós criamos uma classe estática chamada produtor. Deixa eu só pegar aqui para riscar que foi mais fácil. Nós temos produtor, que é uma thread, e nós temos também um consumidor, que também é uma thread. E nós implementamos ali dentro um monitor, que é uma outra classe, né? Então, o que nós estamos fazendo? Dentro dessa classe monitor, nós criamos dois métodos, método de inserir e método de remover. E qual que é a característica? Qual que é a característica? Eles são sincronizados, eles são seriais. Eu não consigo executar os dois de forma concorrente, né? Só colocar uma observação, não é serial no sentido que vai sempre um após o outro. Eles são sincronizados, eu não consigo executar um junto com o outro. Eu preciso primeiro um, depois o outro, depois um, depois o outro, né? Então tem essa característica. E aí aqui tudo parte normalmente, né? O produtor vai produzir um item, e aí só que na hora dele inserir esse item, ele chama o monitor. Esse monitor tem lá então sua função insere, insere item, né? E aí ele insere esse item de forma, deixa eu pegar uma linha aqui para marcar. Ele insere item aqui de uma forma síncrona, né? Então são métodos síncronos, então ele não executa juntamente com o método remove. Então aqui o produtor insere e o consumidor chama o monitor para remover. Como eles são síncronos, estão sincronizados, eu não consigo executar os dois ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Qual que é a característica que nós temos aqui? Que o método inteiro agora passa a ser atômico. Então isso aqui é uma atomicidade. Não há uma possibilidade do método inteiro ser executado de forma concorrente. Né? Então acabou executando a exclusão mútua da mesma forma. Então esses eram os dois modelos, né, para exclusão mútua baseado em suspensão de processos, né, chamados bloqueantes.
E agora nós temos um exemplo aqui de implementação mútua usando pthreads, né? Pthreads nós já tínhamos visto lá atrás as funções feitas em cima de mutex, né? Nós tínhamos visto especificamente mutex lock e mutex unlock. Existe uma operação chamada mutex try lock, que em vez dele bloquear, né, chamar um thread out, quando dá erro, ele simplesmente retorna, como se fosse um try catch em Java, retorna o erro, não bloqueia a thread para que ela não fique suspensa, né? Existe então uma função para iniciar, para destruir um mutex, criar um objeto, né? E assim por diante, cria um mutex e destrói o mutex. O lock e unlock nós já vimos e o try lock. E da mesma forma, a biblioteca P3 ela implementa o que eles chamam de conditionals, né? Ou condições. O que são as condições? São semáforos, é a implementação de semáforos. Então você inicia um semáforo, destrói, quer dizer, cria e destrói um semáforo. Você pode ter um wait, né? E um signal. Quando nós fazemos um wait, você está fazendo um down no mutex. Quando você faz um signal, né? Você está fazendo um up no mutex. Do mesmo jeito, quando faz um down no wait, se isso for zerado, ele é bloqueado. Se eu faço um signal, ele é acordado, né? Se eu faço um signal, envio um signal e não tem nenhum processo suspenso, existe um contador. Quando eu fizer um wait naquela condicional, ele diminui o contador e não suspende o processo, mesmo sinal. E existe um caso particular do signal, do sinal, chamado conditional broadcast, que ele manda o sinal para múltiplas threads, para todas as threads, né, que estão ali disponíveis, vinculadas naquela condicional. Então, dado que nós temos esse conteúdo, aqui tem um exemplo bem simples, né, também retirado do livro Tannenbaum, para nós entendermos. É muito similar, parecido com o que nós fizemos lá com os semáforos, né? Nós temos aqui, então, uma thread aqui produtora, nós vamos ter aqui uma thread consumidora, do mesmo jeito. A thread do produtor chama o mutex lock, né, para travar aquele mutex, do mesmo jeito que nós estávamos fazendo. E da mesma forma ele usa o mutex unlock aqui para fazer o sincronismo, do mesmo jeito que nós fizemos com o mutex lá atrás. Mas quando nós falamos na condicional, nós temos essa linha aqui, que é a linha que nos interessa. Se o buffer for diferente de zero, nós estamos no produtor. Se o buffer for diferente de zero, quer dizer, já produziu algum item, você manda nós executamos um conditional wait, né, no produtor e no mutex. Aqui a única característica é que quando nós fazemos um conditional wait na condição, na conditional, né, se essa conditional bloquear o processo, ele destrava o mutex, para não ter aquela possibilidade de ter o mutex preso, né, porque nós travamos o mutex em cima, né, travamos o mutex aqui em cima. Digamos que eu faço uma chamada aqui de condicional e o processo seja suspenso. Eu estou sendo suspenso com o mutex ativo, quer dizer, o consumidor não vai mais conseguir entrar em sua região crítica, né? Porque nós chamamos o mutex lá em cima. Então, quando nós chamamos aqui o mutex, né, na condicional wait, nós podemos também passar o mutex e fazer o seguinte: olha, se essa condicional suspender o processo, você destrava o mutex, né? Então, aqui é exatamente o mesmo raciocínio, né? Nós vamos ter aqui o buffer de zero faz um down no semáforo, e depois nós vamos fazer um up no semáforo do consumidor. Aqui, mesma coisa, o consumidor faz um down no semáforo dele e faz um up no semáforo do produtor. No mesmo estilo que nós tínhamos lá com os semáforos do produtor-consumidor que nós estudamos. A única diferença que nós temos que observar bem é essa questão aqui no mutex, né? Porque uma das características é essa: nós travamos o mutex para poder entrar na região crítica para ter concorrência de acesso. Depois nós chamamos o semáforo, esse semáforo suspende o processo e o lock está travado, o mutex está travado. Um outro processo que vem executar não consegue achar o lock, não consegue executar o lock. Então nós entramos numa espera aí também, no caso não resolvido. E aí, então as condicionais eu posso, dependendo de como eu estou implementando, passar qual o endereço do mutex que eu estou usando, e aí, se por acaso, só se o processo for suspenso, é que eu tenho o mutex sendo liberado, né? Se eu não tiver o processo sendo suspenso, o mutex continua bloqueado, ele vai executar o que tem que ser executado, vai enviar o sinal, e no final ele vai destravar o mutex, né? Porque, repare que aqui foi uma solução bem mais simples, em que o programador que implementou isso aqui, ele travou o mutex lá em cima, ó,
e destravou lá embaixo. Então, quer dizer, todo esse trecho de código que está aqui no intermediário acaba sendo síncrono, né? Parecido com o que aconteceu com os monitores ali no exemplo passado. E aqui do outro lado nós temos só o início do código, né, a função main, mostrando como começa. Basicamente começa aqui criando os mutex, as condicionais, né, iniciando e criando, coloca elas para executar, né, e aí no final destrói e destrói também o mutex, né, não tem nenhum segredo. E aí um último exemplo, uma última questão que nós temos ainda com relação à sinalização, a exclusão mútua, essa é a questão de sinalização, né, que é o que nós estávamos falando. Nós tínhamos ali a sincronização entre um processo e outro, quer dizer, um produz, outro consome, mas em alguns momentos nós precisamos criar uma ideia de barreiras, como nós tínhamos, por exemplo, na multiplicação de matrizes, né? Tenho as threads sendo executadas, aí a thread principal cria N threads para fazer a multiplicação da linha por coluna, e no final ela vai apresentar, vai imprimir na tela, um exemplo bem simples, né? Vai imprimir na tela aquele resultado. Só que ela só pode imprimir na tela a partir do momento que todas as threads entregaram o seu resultado final. E aí nós temos a caracterização da barreira. A barreira também é implementada da mesma forma com mutex, com semáforos, né? Só que a barreira um conceito, né? Não vou ter uma estrutura específica para ela, mas é um conceito do tipo que eu tenho um conjunto de processos rodando, esse processo, enquanto eles estão fazendo tarefas concorrentes, como multiplicando linha por coluna, eles podem executar na frequência que precisarem. Mas eles só poderão continuar posteriormente, né? Digamos que eu vou multiplicar uma matriz por outra, depois vou usar essas mesmas tarefas para multiplicar uma segunda matriz, por exemplo. E eu só posso multiplicar depois que a pessoa entrar com os dados na linha, e ele só vai entrar com os dados depois que eu imprimir o resultado da primeira. Quer dizer, eu preciso sincronizar, eu só consigo entrar com os dados da primeira matriz e imprimir, entrar da segunda matriz e imprime, e terceira imprime, entra com os dados e imprime, assim por diante. Então, enquanto eu estou multiplicando os processos, as threads podem executar aqui de forma concorrente. No final, posteriormente a isso, elas têm que parar aqui todas na barreira, ficar alinhadas na barreira, para que eu consiga então fazer aqui no nosso caso a impressão, no nosso exemplo, faz a impressão, e só a partir dessa impressão dos dados é que essas threads têm autonomia novamente para executar de acordo com a sua concorrência, sem ter um controle entre si. Então, barreira também é um conceito de sincronização, e para implementá-lo nós usamos mutex, usamos também os semáforos e os monitores assim por diante. Então, com isso, nós fechamos a parte, né, de processo de threads, a unidade de processo de threads. Existem outros processos de PC, né, que são bem conhecidos, como os filósofos glutões. Filósofos glutões, basicamente, você tem um conjunto de filósofos. Deixa eu só colocar aqui. Tem os pratos aqui dos filósofos, né? Esses filósofos, eles têm garfos, né? Cada um tem um garfo aqui. Existe um garfo entre os pratos. E aí os filósofos estão aqui na frente dos pratos, né, naturalmente. E aí, para esses filósofos, eles precisam comer, eles precisam usar 2 garfos ao mesmo tempo. Só que ele pega um garfo por vez. Então, uma vez que esse filósofo 1 aqui pega o garfo da direita, na sequência ele tem que pegar o garfo da esquerda para poder comer. Né? Existem N problemas que nós tratamos que existem essas condições. Da mesma forma, o filósofo 2 vai pegar o garfo da direita e depois tem que pegar o garfo da esquerda para comer. Só que quando ele pega o garfo da direita, ele vai pegar o garfo da esquerda está ocupado pelo filósofo 1. Então ele vai e devolve o garfo na mesa. Só que quando ele vai devolver o garfo na mesa, o filósofo 3 é escalonado. O 2 sofre uma repetição, o 3 é escalonado, ele pega o garfo da direita, vai pegar o garfo da esquerda, o garfo da esquerda está ocupado. Então nós começamos a ter um processo dependendo do outro, e aqui vai virando uma espera circular. Porque o processo 1 pegou um garfo, foi pegar o da esquerda que não conseguiu porque o 4 estava ocupando, o 4 pegou da direita, não conseguiu pegar o da esquerda porque o 3 estava pegando, e assim sucessivamente, né? Perdão, é o contrário, né? O 1 pegou a esquerda, não conseguiu pegar a direita, o 2 pegou a esquerda, não conseguiu pegar a direita, o 3 pegou a esquerda, não conseguiu pegar a direita, e assim sucessivamente. E aí eles ficam naquela sequência, né? Ele pega o garfo da direita, não consegue pegar da esquerda, devolve da direita. O outro pega da direita, não consegue pegar da esquerda, devolve da direita. E aí fica aquela liberação de recurso. Prende recurso, libera recurso. Prende recurso, libera recurso, né? Então, também com semáforos, nós com mutex, né? E aí, mutex aqui, no geral, nós usamos o mesmo mutex baseado em semáforo, aquele semáforo binário que eu estava dizendo, para resolver essa questão que vem para fazer essa sincronização entre os filósofos. Um outro problema
é o barbeiro do minhoco, né, que você tem aqui um barbeiro, né, em que ele simplesmente ele corta cabelo e quando não tem cliente na loja, na sua barbearia, ele vai dormir. Então, à medida que chega um cliente, o cliente acorda o barbeiro vai lá, executa a tarefa e vai dormir, e aí esses clientes vão chegando numa fila, né. Vai chegar um determinado momento que um cliente vai sair, o próximo entra, sai também, o próximo até que vem o último. Quando vem o último e sai, o barbeiro entra no processo de sleep. Ele tenta ser suspenso. Só que quando ele começa a ser suspenso, esse processo de suspensão é parado no meio, né? E ele realmente não foi dormir ainda. Chega um novo cliente aqui que vai mandar um wake up para ele, mas ele ainda não tinha feito a suspensão completa. E aí nós vamos chegar num cenário em que vai ter um cliente aqui na cadeira do barbeiro, e o barbeiro vai ser escalonado e ele vai voltar a executar o seu sleep e vai voltar a dormir. Esse é um outro problema também de IPC, que nós também resolvemos com semáforos ou monitores, né, e assim por diante. Um outro problema que nós temos são o problema de leitores e escritores, que é muito comum no banco de dados, né, em que eu tenho um conjunto de leitores que estão lendo livros, e eu tenho um escritor, né? O problema é que um leitor não pode ler enquanto o escritor está escrevendo. E aí nós temos também essa sincronização de leitura e escrita, né? Então, existem N problemas de IPC, né, que tratam casos reais que acontecem dentro de um kernel do sistema operacional e que nós podemos ir estudando os algoritmos, não existe uma solução única para isso, são implementações, cada um vai implementando conforme entende correto e várias implementações existem na literatura com problema, algumas com problemas, outras sem problema, né, um pouco mais de consumo de processamento, e aí nós vamos estudando isso aí para poder tentar aplicar dentro dos problemas que existem em sistema operacional. Então, agradeço, até o próximo vídeo tratando agora de gerenciamento de memória.